Bem, irmãos, chegamos ao Salmo hoje de número 60, não é isso? A partir de hoje faltarão apenas 90 salmos, estamos quase acabando, não é isso? Falta menos do que faltava. Cada quinta-feira a gente pode dizer que está acabando, porque não está aumentando, né? Cada um que passa está acabando. Então, um dia, se Deus permitir, a gente chega lá no final. Hoje nós chegamos ao Salmo de número 60, que é um daqueles salmos que eu costumo dizer, é um salmo pequenininho, mas bonitinho, né? Cheio de lições importantes para as nossas vidas. É um salmo de 12 versículos apenas, um salmo curto, né? Mas que tem lições importantes para a gente pensar, como todos eles, né? Como todos eles o têm. O título deste salmo, por si só, já é interessante, ele é um título enorme. O título é quase maior do que o salmo, né? O título é um mictão de Davi, de doutrina, para o músico mor, sobre Susã Edute, quando pelejou com os sírios da Mesopotâmia e com os sírios de Zobá, e quando Joabe, tornando, feriu no Vale do Sal a 12.000 dos edomeus. Olha o tamanho do título, né? Interessante que alguns salmos eles vêm simplesmente Salmo de Davi, ou às vezes não tem nenhum título, né? Mas é importante a gente perceber, aquilo que vem antes, né, não faz parte do texto inspirado, mas isso que está embaixo, esses títulos grandes, esses títulos fazem parte do salmo. É importante porque muitas vezes eles nos dão a autoria do salmo, eles são a garantia de quem fez, eles nos dão a ocasião em que o salmo foi escrito ou composto. Então vamos analisar aqui. O que é um mictão? A gente já viu vários deles. O que é um mictão? Isso mesmo, o salmo dourado, ou um salmo de ouro, né? Por que de ouro? Que o mictão, ele sempre vai falar, ele é um salmo que ele inicia com uma oração, não é isso? Ele denota, ele demonstra para nós ali que existem problemas, mas pela fé o salmista já começa a louvar a Deus. Então este é um mictão, por isso ele é chamado de mictão, um salmo dourado, um salmo de ouro. Por quê? Porque ele traz para nós a lembrança de sempre confiarmos em Deus, né, e antecipadamente louvá-lo pelo livramento, né? Nós passamos por problemas e às vezes os problemas são maiores do que nós e nós não temos condições, humanamente falando, de resolvê-los. Às vezes ficamos meio que num beco sem saída, seja qual for a situação, mas o salmista ele sempre nos ensina isso. Ele louva a Deus, ele fala, ele não esconde, ele não finge que está tudo bem. O salmista não é aquele, você nunca vai ver um salmista dizendo só vitória, tudo bem, não é nada disso, não é nada disso. Não, está tudo maravilhoso, está nada, Senhor, está ruim, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou ansioso, eu estou preocupado, eu estou triste, eu estou frustrado, seja lá qual for a situação, o salmista coloca diante de Deus. Nas suas orações, ele sempre vai colocar o que está afligindo a sua alma, né? Um dos outros que a gente viu lá atrás foi quando Davi é traído por um amigo, ele coloca isso diante de Deus. Interessante, ele fala 2 vezes no mesmo salmo, porque isso mexeu com o coração de Davi, isso o feriu, isso o deixou triste, decepcionado, mas ele coloca isso diante de Deus em oração e a partir daí, ele antecipadamente louva. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Deus vai sempre resolver o nosso problema. Quando, pastor? Isso aí é com Deus. A gente não pode marcar data para Deus agir, né? Por isso eu sou totalmente contra esse pessoal que bota aí na porta da igreja semana de milagres, semana disso. A gente nunca sabe quando Deus vai fazer. Eu não posso marcar data para Deus agir. É Ele quem estabelece as datas, é Ele que estabelece o momento, jamais eu, nunca. Então a gente precisa sempre esperar em Deus, e Ele vai resolver, ainda que não resolva nesta vida, irmãos, isso não é utopia, não é apenas, então é para dar desculpa, não. Quando nós partirmos deste mundo, literalmente, todos os nossos problemas estarão resolvidos. Todos. Você crê nisso? Pois é. Então, assim, há problemas que serão resolvidos, talvez hoje ainda, outros amanhã, outros mês que vem, outros daqui a um ano, ou outros nunca nesta vida. Nunca nesta vida. Mas, com certeza, na presença do Senhor, a Bíblia diz que há plenitude de alegria. O que é plenitude? É completitude, é estar cheio, né? Paulo fala aos Efésios,
para que estejais cheios da plenitude de Deus. Cheios da plenitude. Ele está usando um reforço aí, que ele está dizendo a mesma coisa com outras palavras. É isso que nós precisamos aprender, e é isso que o Mictão nos diz. Aí ele é um salmo para o músico mor, que a gente já viu quem é o músico mor. O músico mor é aquele que conduz o canto congregacional, não é isso? Ele é o regente do coro, ele é o diretor de música, é o ministro de música. O povo de Israel é um povo altamente musical, eles louvam ao Senhor, e no culto público o músico mor é aquele encarregado de conduzir o canto congregacional. Então Davi, ele escreve o salmo, ele compõe o salmo e entrega para o músico mor, para que ele possa então conduzir o povo na adoração coletiva. Aí diz sobre Suzã Edut. Essa palavra é uma palavra interessante, é a primeira vez que ela aparece aqui. Volta lá no Salmo 45, por favor. Dá uma olhadinha lá, o que diz o título do seu salmo aí? Quem achar pode me falar. No Salmo 45. O título do salmo, alguém tem aí? A melodia, qual é o nome da melodia? Os lírios. Suzã, aí é Xoxanim, não é isso? Xoxanim, os lírios. Suzã Edut é o lírio da aliança. Ah, isso é importante. Isso significa algo tremendo. O que isso significa? Não sei. Não sei, irmãos. Veja bem, eu disse para os irmãos que as músicas antigas, principalmente os povos orientais, eles dão nome às melodias, não é isso? Vamos procurar entender isso aqui. Lírio da aliança, muito provavelmente, aí os hebraístas, os estudiosos, os especialistas na língua hebraica, vão dizer que isso aí é o nome da melodia. Nas canções de guerra, principalmente nas antigas, se falava muito em lírios e rosas e flores. Por exemplo, na canção dos huguenotes, os irmãos sabem quem foram os huguenotes? Os huguenotes foram os protestantes franceses que foram expulsos da França quando a perseguição da Igreja Católica veio e eles tiveram que fugir. Alguns vieram para o Rio de Janeiro, né, e fundaram lá na Baía de Guanabara, né, isso, a Confissão da Guanabara. Eles quiseram fundar aqui um polo, né, do calvinismo francês. Um grupo foi para o Nordeste, lá no Recife, onde eles fundaram a França Antártica, e depois foram expulsos aqui do Rio de Janeiro. Estácio de Sá, amando do Papa também, ele foi, e do rei de Portugal, ele expulsou esses huguenotes. Os huguenotes são os protestantes franceses. Na canção dos huguenotes, eles falam que os lírios dourados florescerão em meio ao sangue dos inimigos. Então era um hábito falar de flores em canções de guerra. O que Davi aqui ele faz, né, neste salmo de doutrina, ele diz o seguinte, ele vai falar de batalha, ele fala de estandarte. O que é estandarte? Estandarte é a bandeira, não é isso? Bandeira, sempre nos campos de batalha, os exércitos levam a sua bandeira, e a gente vai ver isso quando chegar ali no versículo. No momento de guerra, eles falam sempre de lírios, fazendo o contraponto entre as angústias da guerra e a beleza que Deus criou na natureza para trazer amparo ao nosso coração, ok? Então, muito provavelmente, este lírio da aliança aí é exatamente isto, a aliança que Deus faz com o seu povo de nunca abandoná-lo, mesmo em meio às maiores dificuldades, porque ele vai começar, ó, Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, não é isso? Mas a lembrança desta flor, a flor tem a ver com beleza, tem a ver com suavidade, tem a ver com alegria, mesmo em meio às batalhas mais sangrentas. Essa é a ideia sobre Suzã Edut. Quando pelejou com os sírios da Mesopotâmia, os sírios de Zobá, e quando Joabe, tornando, feriu no Vale do Sal 12.000 dos edomeus. Isso está em 2 Samuel 8 e 2 Crônicas 12. Você vai ver uma divergência aí, 12.000 para 18.000 ou 22.000.
E aí depende do copista, porque a numeração hebraica, muitas vezes, no original, ela é muito parecida. Então, podem ser 18 mil, 12 mil, 22 mil. Não importa. Fato é que, se você ler em Reis, você vai ver que Davi que derrotou, em Crônicas fala que o exército, por quê? Por que aqui Joabe? Porque Joabe é o comandante do exército de Davi. Tá? Então, quando fala Joabe, é porque ele vem comandando o exército, e o exército vence esses edomeus. Aí ele compõe este salmo. Vamos ver o que diz o texto. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste. Ó, volta-te para nós. Uma pausa aqui. Lloyd Jones dizia o seguinte, que uma das coisas que nós precisamos aprender a recuperar nas nossas orações é este ó. O que é o ó? É uma interjeição, né? Ó Deus, volta-te para nós. Ó Senhor, tem compaixão. Ó Pai, manifesta a tua graça. Lloyd Jones dizia o seguinte, que muitas vezes as nossas orações, nós oramos apenas com os lábios. Este ó tem a ver com orar com o coração. Ok? Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Selá. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus falou na sua santidade. Eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça. Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Alegra-te, ó Filístia, por minha causa. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Divisão muito simples, versículos de 1 a 3. Queixa, veja que ele diz, ó Deus, tu nos rejeitaste, abalaste a terra, fizeste ver ao teu povo coisas árduas. Versículos de 4 a 8. Confiança, deste um estandarte aos que te temem, para que os teus amados sejam livres, salva-nos. Deus falou na sua santidade, meu Gileade, meu Manassés, Moabe é minha bacia de lavar. E versículos de 9 a 12, uma prece, uma oração. Quem me conduzirá à cidade forte? Não serás tu, ó Deus? Dá-nos auxílio na angústia. Em Deus faremos proezas. Queixa, confiança e oração. Basicamente, todo mictão tem essa estrutura, né? Ele derrama a sua queixa diante de Deus, ele expressa ali a sua confiança, apesar das circunstâncias, e ele ora, ele coloca mais uma vez diante de Deus a sua vida. Lições. Como eu disse, o salmo é curto, mas é interessante em vários aspectos. Versículos 1 e 2, ele diz assim, ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu te indignaste, ó volta-te para nós, abalaste a terra e ofendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Oração de um povo rejeitado por Deus. Davi aqui fala em nome do povo. Ele está sendo perseguido pelos sírios. Os sírios eram um exército numeroso, um exército forte, que esse exército está oprimindo o povo de Israel. Aí ele fala, Deus, tu nos abandonaste. E a oração aqui, essa oração aqui é uma oração nacional. Davi está orando em nome do povo de Israel, que está cercado. Aí a questão aqui é o seguinte, por que Deus muitas vezes nos abandona? Este é um assunto para reflexão. Por que muitas vezes parece que Deus não responde? Por que muitas vezes parece que as nossas orações não são ouvidas? A gente pode pensar sobre isso durante muito tempo, não é o caso aqui. Mas veja, algumas coisas podem ocasionar isso. Em primeiro lugar, pecado. Isaías 59, versículos 1 e 2, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados, ou moucos, ou surdos, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades
fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso não vos ouço. Veja, às vezes, a gente está orando, a gente está pedindo a Deus, mas Deus não está ouvindo. E aí é um momento de autoanálise. Será que há alguma coisa errada em mim? Será que a minha vida está desagradando a Deus de alguma forma e por isso Deus não responde? Pode ser. Pode ser. Não significa que toda vez que Deus não responde, há pecado. Não é isso. Mas quando há pecado, Deus não responde. Lembra de Saul? Saul, ele vai desobedecendo a Deus várias vezes, Deus vai falando com ele. Saul tem ao seu lado um dos homens mais extraordinários do Velho Testamento, Samuel, né, um homem de uma integridade. Para mim, Samuel se resume numa palavra: integridade. Porque o garoto, quando ele nasceu, ele foi oferecido a Deus pela sua mãe, ele foi deixado lá para ser criado no templo, junto do sacerdote Eli, e ele cresce. Naquele dia, a Bíblia diz que as visões de Deus eram raras, Deus quase não falava com o povo. Através de Samuel, Deus volta a falar, ele vai crescendo. A Bíblia diz que todo Israel reconhece que Samuel era profeta, né? Era um homem que tinha autoridade espiritual, e o mais fantástico para mim é quando ele está velho, no final da vida, ele reúne o povo todo, bota aquele povo todo e fala assim: olha, eu estou com vocês desde a minha meninice, agora eu estou aqui, ó, de cabeça branca, estou velho, meus filhos já estão grandes aí diante de vocês, e eu quero ouvir o que vocês têm para falar, para me criticar. E aí o povo fala: nós não temos nada para dizer de você. O nome disso, irmãos, é integridade. Camarada chegar não é diante de um grupo como esse aqui, não. É de um povo inteiro e falar assim: estou pronto para ouvir as críticas. E ninguém tem nada para falar do cara. E Saul teve este homem ao seu lado, foi este homem que o ungiu como rei. Foi esse homem que o aconselhou ao longo do seu ministério, do seu reinado, da sua vida. E Saul vai desobedecendo. Chega um momento que Deus diz: chega. Rejeitei Saul. E a Bíblia diz que Deus não respondia mais a Saul, nem pelo Urim e Tumim, nem por visões, nem pelos profetas. Deus não queria mais falar com Saul. Por quê? Porque Saul estava em pecado. Então, quando Deus não fala comigo, a primeira coisa que eu preciso me perguntar: Senhor, onde é que eu estou errado? Isso é uma pergunta que cada um de nós precisa fazer para si mesmo. Não é perguntar onde é que o Cineres errou. Eu acho que o Cineres, não sei não. Não, aonde eu estou errado. É a primeira coisa. Mas pode ser que Deus também não fale, porque Ele está nos provando. Às vezes, Deus está nos fazendo esperar, e eu sempre digo que é o verbo mais antipático da língua portuguesa: esperar. A gente não gosta de esperar nada. A gente quer tudo para ontem, né? Mas Deus, às vezes, nos faz esperar. Então, às vezes, nós estamos pedindo e Deus ainda não respondeu. Por isso que Jesus diz: batei e abrir-se-vos-á. É bater, continuar batendo, até que a porta se abra, até que a resposta venha. Se a resposta vier e for não, então não insista. Porque Moisés tentou insistir e Deus deu uma trava nele. Não é isso? Deus tinha dito para Moisés: você não vai entrar na terra. E aí Moisés insiste, e aí Deus fala: basta, não me fales mais nisto. Eu fico imaginando esse momento que deve ter sido assustador, né? Porque quando eu era pequeno, quando eu insistia com a minha mãe, ela falava: André, chega, eu já tremia. Imagina Deus falar para você: Gilberto, não fala mais nisso comigo. Moisés, que não era bobo nem nada, não falou mais. Então, às vezes, Deus está nos fazendo esperar. Precisamos, irmãos, nos perguntar sempre, quando as nossas orações não são respondidas, e respondida não significa que Deus vai fazer o que eu quero. Às vezes a resposta é exatamente diferente daquilo que eu queria, mas é uma resposta. Não também é resposta, não é? Não também é resposta. Mãe, posso dizer o quê? Não. Pronto, acabou. Eu não gosto, eu não quero, eu fico chateado, mas a resposta veio. Então, é buscar a resposta de Deus. Enquanto a resposta não vem, a gente precisa continuar insistindo, mas precisa se perguntar do porquê da resposta estar demorando. Independente do motivo, qual é a única cura para a falta de resposta? É o retorno do Senhor. Agora veja, não é só o retorno ao Senhor, é o retorno do Senhor.
Porque às vezes, como disse Isaías, eu citei, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então nós precisamos buscar ao Senhor, como Ele pede aqui, né? Ele vai pedir aqui, ó Deus, volta-te para nós. Quando Deus volta para nós, aí as coisas mudam. Aí as coisas realmente começam a ser resolvidas. Aí as ansiedades vão se desfazendo. Aí o temor vai abrandando. Mas é quando Deus volta para nós. Irmãos, não tem nada pior do que ser deixado de lado por Deus. Não tem nada pior. Saul sentiu isso de maneira terrível. É como se Deus tivesse dito, eu não falo mais com você. Você consegue imaginar um negócio desse? Você vai orar, Beth, aí Deus fala, eu não quero mais falar com você. Irmãos, é o desespero completo. Não, pastor André não quer falar comigo, o problema dele, né? Ah, o Sinésio não fala comigo, azar o dele, mas Deus não fala mais comigo? Não, agora o negócio ficou sério, agora ficou grave. Então, irmãos, nós temos que fazer sempre como o salmista, Deus, volta-te para nós, olha para mim novamente, ainda que seja para me repreender, ainda que seja para me castigar, se eu estiver realmente precisando ser castigado de alguma forma, corrigido, porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai e o filho a quem quer bem. O autor aos Hebreus usa uma expressão, diz, Deus açoita todo aquele que tem por fim. O que é açoitar? Chicotada. É a expressão literal que o autor usa. Senhor, me dá uma chicotada, mas não pare de falar comigo. Porque o inferno é o lugar onde as orações não são ouvidas. O inferno é o lugar onde aqueles que lá estão não têm nenhum contato com Deus. Deus não fala com eles. Deus não ouve o que eles têm para dizer. Saul experimentou meio que o inferno em vida. E ele ficou tão desesperado que ao invés de se consertar, ele foi na pitonisa. Aí pronto, aí foi a derrota total. Volta-te, Senhor, para nós. Aí depois, o versículo 3, ele diz assim, ó, fizeste ver ao teu povo coisas árduas, fizeste-nos beber o vinho do atordoamento. Spurgeon diz o seguinte, quando Deus aflige severamente seu povo, precisamos lembrar que ele tem toda a razão em fazer isso. Paulo César, do Logos, ele tem uma música que, no momento, ele diz assim, que não seria injusto, falando de Deus, se me deixasse perecer. Deus não seria injusto se mandasse todos nós para o inferno. Não seria. Mas em graça, ele nos dá a salvação em Cristo. Então, quando Deus nos aflige, antes de reclamar, antes de ficar mal-humorado, antes de ficar chateado, antes de ficar aborrecido, eu tenho que lembrar, Deus tem todo o direito de fazer isso. É aquilo que eu já disse para os irmãos, nós temos que entender que as coisas estão ruins porque nós somos ruins. E se as coisas fossem tão ruins quanto nós somos ruins, elas seriam piores do que são. Elas não são porque existe a graça restritiva de Deus, que impede que a gente peque descontroladamente. O Espírito Santo fica nos freando, porque os nossos pensamentos, irmãos, às vezes são terríveis. As nossas vontades, os nossos desejos, os nossos impulsos são os piores. Mas é o Espírito Santo que vai nos restringindo, que vai nos controlando, vai nos santificando. Mas quando Deus permite que algo amargo aconteça conosco, a primeira coisa, Spurgeon diz, lembre-se, Deus tem todo o direito de fazer isso. Porque eu mereço muito mais. O meu sogro sempre diz isso. Quando alguém pergunta, e aí, Ayrton, tudo bem? Não está como eu queria, mas está melhor do que eu mereço. Não está como eu queria, mas está melhor do que eu mereço. Porque se tivesse do jeito que eu mereço, ai de mim. É isso? Aí o Salmo continua. No versículo 4 ele diz assim,
Deste um estandarte aos que te temem para o arvorarem no alto por causa da verdade. Alguém tem a versão revista atualizada aí? Se tiver, lê aí, porque é bem diferente o versículo na revista atualizada. Essa aqui é a corrigida fiel, é o texto que eu costumo usar, mas na revista atualizada diz diferente. Alguém tem aí? Almeida, revista atualizada, versículo 4. Eu acho que a da Amanda é a revista atualizada, não é? É parecido, essa aí não é atualizada não, mas é parecido. Pode ler na NVI. Mas aos que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas. Esse aqui diz, para os que te temem, para o arvorarem no alto por causa da verdade. Alguns dizem na hora de fugir, é isso? A ideia aí é na hora da fuga. Esse versículo, irmãos, é um versículo de difícil tradução. Por quê? Porque ele vem sendo, o salmista escreve, mas ele usa ali como é que se diz? Um hebraico muito antigo. E aí as duas ideias dão sentido à coisa. As duas ideias podem ser usadas. Mas veja o seguinte, o importante ali é o quê? É o estandarte, é a bandeira. Qual é a vantagem, qual é o significado da bandeira? Por que o exército vai para a batalha, para o campo de batalha, com a bandeira? Representação. O que mais? Posse. Quando você era criança, você brincou de pique-bandeira? Né? O que é o pique-bandeira? Você tem que ir lá e pegar a bandeira do inimigo. Então, vamos lá. Bandeira, ela representa um ponto de agrupamento. No campo de batalha, quando alguém levanta a bandeira, todos que fazem parte daquele exército se agrupam ali. Então, ao estar agrupado, o exército fica mais, fala forte, mais, sabia que você estava pensando em falar forte, forte, não é isso? E no 456 do Cantor Cristão, o estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Bandeira é ponto de agrupamento. Quando levanta a bandeira, nós nos agrupamos e nos tornamos mais fortes. Ela é um símbolo de pertencimento. E isso vale em qualquer coisa, né? Você faz parte, é a identificação. Você faz parte daquele grupo. Quando nós levantamos a bandeira de Cristo, a bandeira do Evangelho, significa que nós pertencemos àquele grupo. Não é assim com as torcidas? Elas não levantam, as torcidas de futebol não levantam lá a bandeira do seu time, do Flamengo, do Botafogo, seja lá do time que for. Por quê? Elas se identificam, elas fazem parte daquele grupo. Elas estão ali porque elas acreditam, é o sentimento de pertencimento. Mas a bandeira também ela é interessante porque ela é uma declaração de fidelidade. Quando eu levo uma bandeira, significa que de um país, por exemplo, ou de um partido, seja lá qual for, significa o quê? Que eu sou fiel àqueles ideais, que eu concordo com aquela ideologia, seja ela qual for. As pessoas levantam uma bandeira, até quando alguém defende uma opinião, não fala, fulano levanta a bandeira disso, ou levanta a bandeira daquilo, não é? As pessoas não levantam a bandeira contra o trabalho infantil, levantam a bandeira contra a violência contra a mulher, levantam a bandeira de não sei o quê, é isso. Então veja, é um ponto de agrupamento, é uma declaração de fidelidade, é um símbolo de pertencimento. Agora veja, no meio da batalha, o que Deus faz? Deste um estandarte ao que te temem, para o arvorarem no alto, por causa da verdade. Pela verdade de Deus, unidos nós somos mais fortes, sendo fiéis, nós somos mais firmes, e sentindo que pertencemos, nós nos tornamos mais dispostos a ser úteis. Nós precisamos erguer o estandarte, erguer a bandeira, para que possamos marchar como um exército. Davi estava numa batalha literal. No meio da batalha literal, ele confia em Deus.
Nós vivemos em batalha espiritual. As armas da nossa luta não são carnais, mas são espirituais. No meio desta batalha, nós também temos que confiar em Deus. Essa é a ideia que o Salmo passa para a gente aqui. Depois, o versículo 5, ele diz: para que os teus inimigos, para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Nosso livramento depende de um Deus salvador, de um Deus poderoso e um Deus que ouve. Veja lá, para que os teus amados sejam livres, Deus salvador. O Deus que é salvador, ele tem que ser um Deus poderoso. Por isso ele fala a sua destra. O que é a sua destra? É direita. Por que é direita? Eu vou reclamar, porque eu sou canhoto, né? Eu sou minoria, eu estou sendo discriminado. Por que a destra? A destra é sempre considerado um lugar de honra, tá? A direita. Estevão, no capítulo 7 de Atos, ele, quando está sendo apedrejado, ele olha para o céu e ele vê o Filho do Homem assentado à destra do Pai. A posição de honra, a posição de força. A Bíblia fala que Deus manifesta, usa a destra da sua justiça. Então é um Deus de poder e é um Deus que ouve. Não tem um cântico que a gente canta: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Um Deus salvador, um Deus poderoso, um Deus que ouve. Irmãos, o nosso Deus nos ouve. O nosso Deus tem tempo para nós. Você nunca vai ouvir de Deus: agora não, passa amanhã, hoje eu estou ocupado, não posso te ajudar. Você nunca vai ouvir isso de Deus. Deus é um Deus que ouve. Depois do versículo 6, aí ele vai usar expressões interessantes. Deus falou: na sua santidade me regozijarei, repartirei Siquém, medirei o vale de Sucote. Siquém e Sucote são os dois primeiros lugares que Jacó ocupou depois da sua reconciliação com Esaú. Os irmãos lembram, ele roubou a primogenitura, ele fugiu, ficou muito tempo fora, depois ele volta, se reconcilia, e aí ele vai para Sucote, ele arma ali cabanas, tendas, por isso o nome Sucote, depois ele atravessa o Jordão, e ele vai em Siquém. Sucote e Siquém são os dois primeiros lugares que Jacó ocupou. Aí Deus diz assim: repartirei Siquém, medirei o vale de Sucote. As duas margens do Jordão, Deus está controlando todas as coisas. Essa é a ideia. De um lado ou do outro, Deus é Deus. Agora pensa no Rio Jordão. O Rio Jordão não é um símbolo da morte também do crente? Vamos atravessar o rio. A gente não canta? Há um lugar nas terras de além rio. Quando Josué vai entrar na terra prometida, ele não atravessa o Jordão. O Rio Jordão é importantíssimo na história bíblica. E geograficamente ele é interessantíssimo, porque é o único rio do planeta que corre abaixo do nível do mar. É o único. É um fenômeno. Tá? Então ele é um símbolo da morte do crente. Tanto em Sucote, do lado de cá do Jordão, quanto em Siquém, do lado de lá do Jordão, Deus controla tudo. Estando eu vivo, ou quando eu partir deste mundo, eu estou nas mãos de Deus. Não é legal isso? Eu acho. Eu acho isso fantástico. Em Sucote ou em Siquém, do lado de cá ou do lado de lá, a minha vida está nas mãos de Deus. É isso. Aí o versículo 7 diz: meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Gileade e Manassés são territórios que ficavam na região da Transjordânia. O que é a região da Transjordânia? É uma região de planícies férteis, onde principalmente o plantio de trigo é feito, e há ótimos lugares para pastagem de animais. Ali existe rio, mas está longe do mar. Então veja, Deus cuida lá em Gileade, né, cuida lá em Manassés, mas Ele cuida aqui também,
nas planícies, nos rios, nos mares, na terra fértil, na terra árida, em qualquer lugar, Deus está cuidando do seu povo. Essa é a ideia. E aí ele diz mais, ele diz ali, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Efraim e Judá são as duas tribos mais fortes do povo de Israel. E quando o reino é dividido, não é isso? A principal tribo do reino do sul é a tribo de... Fala Judá. Judá. E a tribo mais importante do reino do norte é a tribo de... Está pensando em falar Efraim, não está? Tribo de Efraim. São as duas tribos mais fortes. E elas são durante quase toda a história do reino dividido, elas são tribos inimigas. Mas aqui, elas estão unidas no exército de Deus. Agora veja, Deus, Ele une aqueles que são diferentes, Deus nos torna irmãos e apesar das diferenças, nós podemos caminhar juntos quando estamos com o Senhor. Veja, Deus controla todas as coisas. Agora, essa expressão final, quando diz Judá é o meu legislador, na versão revista atualizada diz que Judá é o meu cetro. Abre lá em Gênesis 49, rapidinho. Quem achar pode ler, Gênesis 49, 10. Quem achar pode ler, Gênesis 49, 10. O cetro não se apartará de Judá até que venha aquele a quem pertence. Mas tem uma tradução aí que diz uma outra palavrinha. Até que venha Siló. Alguém tem essa tradução aí? Esse aqui. Olha lá. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Siló é uma localidade que vai aparecer no Velho Testamento, mas essa palavra Siló é de um aramaico muito antigo, né? E os hebraístas, eles vão traduzir esse texto o seguinte: Siló é o Messias, é o Machia. Quem é o Machia no hebraico? É o mesmo Christos no grego do Novo Testamento. Esse versículo é uma profecia. Judá é o meu legislador, é o meu cetro na revista atualizada. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, o ungido, o Messias, o Cristo. A gente está falando de Jesus. Jesus é da tribo de... Fantástico isso. O povo de Israel, durante muito tempo, ele ficou na expectativa da vinda de Siló. É um dos títulos messiânicos mais antigos de Jesus. Siló. Isso é um aramaico antigo, muito antigo, que praticamente já não se usa mais. Mas o povo de Israel, se você for a Israel hoje, se você conversar com um judeu ortodoxo, praticante da religião judaica, aqueles que usam aquele cachinho, né, usam kippá, ficam lá no muro das lamentações, fala de Siló com eles. Nossa, eles ficam, Siló é o Messias, aquele que virá. O triste disso tudo é que Jesus já veio, eles não entenderam. Mas eles têm um entusiasmo grande quando falam essa palavra. Ok? Muito bem. Depois dos versículos de 9 a 11, eles dizem: quem me conduzirá à cidade forte? Versículo 8, Moabe é minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei meu sapato, né? Rejubilarei, ou alegra-se a Filístia por minha causa, em outras traduções, rejubilarei sobre a Filístia, né? Aqui está os versículos, no versículo 9, 8, Moabe, Edom e Filístia eram nações que estavam em volta de Israel, é isso? E que estavam sempre oprimindo a Israel e atacando Israel. E Deus fala: eu cuidarei de todas elas. Eu vou continuar cuidando do meu povo. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Só Deus pode
se ficar do nosso lado, nos levar a fazer o impossível. Porque ele diz, quem nos levará até Edom? Edom é a cidade de Esaú, são os edomeus, né? A cidade deles, a capital deles, chamava Petra. Petra é a cidade que fica, tá, uma cidade histórica, está lá hoje onde fica a Jordânia, ok? Esaú, ele era um jordaniano, só que a Jordânia não existia ainda. Petra é uma das grandes maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. Ela é preservada, é chamada Cidade Rosa, porque ela é esculpida na montanha, e a montanha tem pedras rosadas. Ela é fantástica, foi descoberta em 1812, qualquer coisa assim, estava perdida, e aí naquelas escavações, expedições arqueológicas, a cidade foi redescoberta. Então eles cavaram, preservaram aquilo tudo, e o fluxo de turistas lá é fantástico. Petra, né, pedra, literalmente, a cidade construída na rocha, era tida como inexpugnável, ninguém conseguiria entrar se não fosse permitido, ninguém conseguiria invadir aquela cidade. Os edomeus eram um povo orgulhoso, e aí Deus diz assim, ó, tu que habitas nas fendas da rocha, eu vou te derrubar de lá. Aí o que o salmista está dizendo? Quem é que vai nos levar até Edom? Quem é que vai nos levar aonde não podemos chegar? Quem é que vai me fazer vencer o invencível? Quem é que vai me fazer realizar o impossível? É o Senhor. Mas veja que ele diz assim, volta lá por favor no versículo 9. Olha que coisa tremenda quando ele diz assim, quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Veja o que eu falei, o mictão é isso. Deus está contra mim, por algum motivo. As coisas estão ruins, os inimigos são mais fortes do que eu. A cidade de Edom é impenetrável, eu não consigo chegar lá. Quem é que vai me levar lá? É o Senhor. É o Senhor. Eu sei que o Senhor, por algum motivo, está entristecido comigo. Mas se o Senhor voltar para mim, se o Senhor olhar para mim com uma benevolência novamente, então eu chegarei até lá. Irmãos, é uma fé magnífica, aquela que pode confiar em Deus quando tudo está indo mal. Porque confiar em Deus quando tudo está indo bem é a coisa mais fácil que tem. Tudo está indo mal. Parece que até o próprio Deus está contra ele, mas ele fala, Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer. É esse tipo de fé que nós precisamos buscar na nossa vida. Isaías 50:10, eu cito sempre os irmãos, aquele que estiver em trevas, sem luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Não podemos ser crentes do tempo bom. O sol está brilhando, está tudo lindo. Não, nas tempestades também, nas dificuldades também. Mesmo quando eu não posso cantar que eu vejo a mão de Deus, porque eu não estou vendo nada, Senhor, está escuro, eu não consigo ver, eu não consigo sentir, eu não estou vendo, Deus tem um propósito, tá, Senhor, mas eu não estou vendo propósito nenhum nisso, isso para mim não faz nenhum sentido, porque eu sou humano, porque eu sou limitado, porque eu não entendo um monte de coisas que acontecem, mas ainda assim, eu confio que é o Senhor que vai me levar até Edom, é o Senhor que vai me levar aonde eu não posso chegar. Essa é a fé que faz diferença. Essa é a fé que nós precisamos exercitar. E ele termina dizendo, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. A operação divina é motivo para a atividade humana. É Deus que faz, então vou ficar de braço cruzado. Negativo. Apóstolo Paulo, capítulo 27 do livro de Atos, ele está viajando para Roma, o navio está entrando água, a situação está ficando ruim, a tempestade está imensa, e aí ele reúne o pessoal e fala assim, não fiquem com medo, porque o Senhor a quem eu sirvo, o anjo do Senhor apareceu para mim essa noite e disse o quê? Que ninguém vai morrer, ninguém nesse navio vai morrer, mas a gente precisa chegar numa ilha. Então o negócio é o seguinte, quem sabe nadar, pula na água e nada, porque o navio vai afundar. Está desmanchando. Irmãos, quando a gente fala de navio, a gente pensa no navio que a gente vê hoje em dia. Aquilo era um caixote, irmãos, uma casca de nós. As ondas iam batendo, o troço ia desmanchando, amarrado com corda, e cheio de rato, e os ratos vão comendo as cordas. Irmão, tinha que ser doido para viajar num negócio daquele. Tinha que ser brabo mesmo para encarar o mar num negócio daquele. Não tinha
bússola, não tinha, satélite, não tinha carta náutica, era pela estrela. Aí quando vinha a tempestade, sumia as estrelas, vai se guiar por onde? Foi o que aconteceu. E aí a onda joga para lá, joga para cá, e a água está entrando, o negócio está desmanchando. Eu já tinha morrido, irmãos. Vou falar para os irmãos. Eu já era. Falo para os irmãos, eu não sei porque que alguém vai para a marinha. Mas Deus abençoe os que vão, alguém tem que ir. Né? Marlon, Deus te abençoe, pode ir, eu fico aqui orando por você. Estou fora. Esse negócio de água para mim, só de chuveiro. Mas era um negócio de doido. Mas Paulo fala, olha só, o anjo do Senhor falou, ninguém vai morrer, mas tem que nadar. E quem não sabe nadar, se agarra nos destroços aí, já que o navio está desmanchando mesmo, pega um pedaço dessa madeira aí, vai boiando, batendo o pezinho até lá. Ou seja, Deus falou que ninguém ia morrer, mas eles tinham que nadar. Vai ficar ali parado, esperando, não vou morrer, vou ficar aqui. Aí morre, chega no céu, Senhor, mas eu morri, mas tu não fez nada. Nem aquela história antiga que o cara estava lá, vê uma enchente, aí ele sobe no telhado, e aí fica lá e o pessoal, vamos embora, não, Deus vai me salvar. Aí vem um cara, passa um cara numa lancha, entra aí, rapaz, que eu te levo. Não, Deus vai me salvar. Aí a água está subindo, e ele já está em cima do telhado, a água está no joelho. Aí passa um cara num jet ski, bora, cara, monta aí que eu te levo. Não, Deus vai me salvar. E a água está chegando no ombro. E aí passa um cara no finalzinho num bote a remo, cara, entra aqui que eu te levo. Não, Deus vai me salvar. A água subiu, morreu afogado, chegou no céu. Senhor, eu confiei, o Senhor não me salvou. Como, cara? Eu te mandei uma lancha, um jet ski, um bote, tu não entrou por quê? É isso, irmãos. A atividade é Deus quem vai pisar os nossos inimigos, mas em Deus faremos proezas. Vamos fazer aquilo que nos compete fazer. Lázaro morreu, 4 dias, fedendo, decomposição, cheira mal. Jesus vai lá para ressuscitar o camarada, e ele fala o quê? Sai pedra. Não, tirem a pedra. Porque isso eles podiam fazer, e Jesus não ia fazer. Tiraram a pedra, legal, agora o cara está morto fedendo lá dentro. Alguém pode fazer alguma coisa? Não. Então Jesus fala, agora deixa que eu faço. Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio. Como é que ele veio? Amarrado de mãos e pés. Aí o que Jesus fala assim? Sai fita, sai corda. Não, desamarra o homem. Não é? Há coisas que só o Senhor pode fazer e Ele fará. Aquilo que está ao meu alcance, meu irmão, não fica de braço cruzado não, porque o maná parou de cair do céu, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Caía quando o povo não tinha o que comer, eles estavam peregrinando. Quando eles atravessaram o Jordão, chegaram em Gilgal, o maná parou de cair. Agora tem o fruto da terra, agora vocês vão plantar e vão comer. Então, irmãos, o poder de Deus, o agir de Deus é motivação para nós fazermos a nossa parte. Aquilo que nos compete fazer. Mas ele fala, em Deus faremos proezas. Não faremos proezas porque somos bons, porque somos capazes, porque somos inteligentes, porque somos isso ou aquilo. Não, em Deus. Ele que nos dá força. Então a nossa oração é, Senhor, me capacita para fazer a tua obra. Da melhor maneira. Da melhor maneira. Com os meus talentos. Eu tenho 783 dons. Use todos eles. Eu só tenho um dom. Use este dom. Use para a glória do Senhor. Você fará proezas. E Ele que vai vencer os inimigos. Amém? Se sabeis estas coisas... Se sabeis estas coisas... É o que Jesus nos ensina.